Você sabe identificar se uma pessoa é dependente química ou não? Você sabia que só o fato da pessoa usar álcool e drogas não é suficiente para caracterizar a dependência química? Esses sinais, eles são os critérios de diagnóstico do DSM. É um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais como a dependência química, por exemplo, depressão, a ansiedade, enfim, entre outros transtornos mentais. É um manual que os profissionais da área da saúde utilizam para ter um critério específico, através de um instrumento de avaliação, é claro, para diagnosticar o transtorno mental da dependência química, tá certo? Então, não é assim o fato da pessoa usar álcool ou drogas que é suficiente para caracterizar que ela tem a dependência química. Às vezes relatos de famílias, né? Meu filho começou a fumar maconha, eu preciso internar ele. Certo, mas antes de tomar uma atitude radical de internação ou de tratamento, é preciso identificar se realmente essa pessoa desenvolveu a dependência química ou não. E como identificar isso? Através desses sinais, através de critérios de diagnóstico estabelecidos pelo DSM, tá ok? Então hoje eu vou falar de 5 sinais que constam nesse critério de diagnóstico do DSM, que são importantes a saber para a gente tentar identificar se realmente a pessoa desenvolveu a doença da dependência química ou ainda não, tá ok? Vamos lá? Meu nome é Rodrigo, sou do SOS Sobriedade e hoje vamos falar dos 5 sinais da dependência química, os critérios de diagnóstico. Bom, antes de começar, pedir para vocês assistirem o vídeo até o final, se inscreverem no nosso canal, que é muito importante para o nosso trabalho, e ativar as notificações para continuar recebendo os nossos conteúdos, tá ok? E não deixe de dar o like no vídeo também se você gostar. Se quiser comentar também, dando sugestões, dando opiniões, fique à vontade, tá ok? Então vamos começar com o primeiro sinal da dependência química dentro dos critérios de diagnóstico do DSM. O primeiro sinal que eu preparei aqui é a tolerância ou tolerância orgânica. O que é tolerância? Quando o indivíduo começa a aumentar a dosagem, aumentar a quantidade, começa a usar em maior quantidade a substância para alcançar o mesmo efeito, tá ok? O efeito que ele deseja. Por que isso acontece? Porque o organismo, à medida que ele vai usando, no decorrer dos anos, o organismo dele vai se adaptando à substância. Então, para ele ter aquele efeito que ele deseja, que antes ele tinha, ele precisa de maior quantidade e de uma maneira mais frequente. Ele precisa aumentar a frequência e aumentar a quantidade de uso para ter aquele efeito. Então a pessoa começa lá bebendo uma cerveja, né? E de repente vai para 2, aí está bebendo uma caixa, aí vai para uma bebida mais forte, enfim. Ele vai cada vez buscando uma quantidade maior, uma frequência maior, às vezes até uma droga, uma substância mais forte para ter aquele efeito que ele deseja, porque o organismo dele já está adaptado àquela quantidade e àquela frequência de uso, tá ok? Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é a abstinência ou alívio dos sintomas pelo uso, tá ok? Também conhecido como síndrome da abstinência. O que é a síndrome da abstinência? A pessoa, quando fica sem usar por muito tempo, ela começa a sofrer desconfortos físicos, psicológicos, emocionais, e para aliviar esses desconfortos, ela precisa usar a substância. Um exemplo bem comum é o alcoolismo, por exemplo, que começa a tremer quando fica muito tempo sem beber, né? Insônia, irritação, ansiedade extrema, todos esses desconfortos, esses sinais mostram que a pessoa está em abstinência, está sofrendo pela falta do uso. O terceiro sinal é o craving e a falta de controle. O craving significa fissura, ou seja, o forte desejo quase que incontrolável de usar a substância. São realizadas tentativas mal sucedidas de interromper o uso, ou seja, a pessoa ela tenta ficar sem usar, tenta ficar alguns dias, parar de usar, até às vezes verbalmente fala, né, promete para si mesmo que nunca mais vai usar, depois às vezes de uma ressaca, mas todas essas tentativas são fracassadas, porque a fissura é muito grande e o desejo quase incontrolável, né, a pessoa praticamente não tem,
esse controle. Muitas vezes ela não quer usar, mas mesmo assim acaba usando por causa desse forte desejo de usar a substância. O quarto sinal é a relevância do consumo, ou seja, o consumo de substância vai ganhando cada vez mais relevância na vida da pessoa, a ponto da pessoa deixar de desempenhar atividades básicas, sociais, familiares, ocupacionais, devido ao uso, e sempre desempenhar tais atividades sob o efeito da substância. Então a pessoa antes desempenhava certas atividades, trabalho, atividades de lazer, esportivas, enfim, sem o uso. E agora não, agora só tem graça desempenhar essas atividades sobre o uso de entorpecentes, de álcool e drogas, enfim. Então a pessoa às vezes antes ia no cinema, por exemplo, agora nem tem graça mais se não for no cinema, se usar antes de ir no cinema. Ela ia jogar bola, por exemplo, só que também hoje para jogar bola tem que usar antes para ter um efeito da droga para poder desempenhar a atividade. Alguma festa familiar, algum lazer e diversão, a pessoa também sempre tem que estar usando, sempre tem que estar sob o efeito para essa atividade ser prazerosa e ter graça, porque ela já não consegue mais desempenhar as atividades sem o efeito. Tá, okay? Então a droga e o álcool acaba ganhando uma grande relevância na vida da pessoa, tá ok? E o quinto e último sinal é a restrição do repertório de vida, ou seja, o estreitamento do repertório de vida. A pessoa começa a utilizar um tempo excessivo na busca, no alcance pela substância. Então, ela gasta tempo em atividades necessárias para conseguir a substância. Eu costumo dizer que assim, nessa fase, ou a pessoa está usando, ou quando ela não está usando, ela está gastando todo o tempo dela pensando em como vai usar, como vai conseguir dinheiro para usar. Então o comprometimento pessoal dela é quase 100% com a droga. E nessa fase ela já abandonou essas atividades que a gente tinha falado no item anterior, né? O indivíduo se afasta das pessoas e abandona essas atividades sociais, porque o comprometimento dela está quase que inteiro voltado para o uso da substância. Tá? O uso também persiste, mesmo tendo a consciência de obter um problema psicológico, físico, social. A pessoa ela já não se preocupa mais com os danos que o uso dela pode causar na vida dela, tá ok? Então o repertório de vida dela está totalmente direcionado para o uso da substância, a ponto dela abandonar uma série de coisas que ela tinha na vida dela antes, como exemplo, família, trabalho, escola, atividades de lazer, esportivas, relacionamentos amorosos. Tudo isso ela vai perdendo em função do estreitamento de repertório de vida dela, tá ok? Bom, pessoal, esses são os 5 sinais da dependência química que eu quis compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para poder receber os nossos conteúdos, certo? Não deixe também de comentar, dar suas sugestões, opiniões, tá ok? É muito importante para o nosso trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!